Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 40% dos brasileiros sofrem com a insônia. Quando ter um sono de qualidade vira um desafio, colocamos em risco todo o bom funcionamento do nosso organismo. Para falar sobre a importância de dormir, bem como sobre os distúrbios do sono, hoje no Saúde em Pauta conversaremos com o médico otorrinolaringologista Marcos Marques Rodrigues. Olá, doutor Marcos. Seja bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela sua participação aqui hoje. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite, da TV Câmara para poder esclarecer essas dúvidas para a população. Afinal de contas, muita gente sofre de problemas de sono e, às vezes, algumas dicas ajudam muito, a nós melhorarmos a nossa qualidade de vida. Doutor Marcos, com a rotina atribulada, muitas pessoas deixam de lado o sono na tentativa de serem mais produtivas. Quais que são os riscos desse hábito? Quanto mais a privação de sono é, sem dúvida nenhuma, uma das principais doenças do sono que a gente tem na nossa vida. Então, o estilo de vida, ocidental, onde a gente precisa produzir, a gente precisa trabalhar cada vez mais, tem gente que trabalha de dia, estuda à noite, a gente acha que a gente vai deixando diminuindo muito a quantidade de sono. E aí os principais problemas que isso causa, geralmente além do estresse, do aumento da ansiedade, da irritabilidade, quanto menos a gente dorme, menos nós conseguimos produzir bem. E ao longo do tempo nós vamos começando a ter problemas cardiovasculares, ligados à hipertensão arterial, aumento de diabetes, porque isso tudo está ligado com um quadro inflamatório de maneira geral. Até a imunidade cai quando a gente está privado de sono, a gente fica mais doente. Então tem que tomar muito cuidado em respeitar a quantidade de sono de cada um. Quando nós falamos em distúrbios do sono, quais são os principais? Os distúrbios do sono que a gente mais vê, o principal distúrbio é o sono não reparador ou a sonolência diurna. Isso é muito ligado basicamente à apneia do sono, que é quando a pessoa ronca e tem muita dificuldade para ter um sono de boa qualidade. Como eu também sou otorrino, além de médico do sono, eu atendo bastante a apneia do sono. E também a insônia é, sem dúvida nenhuma, a principal causa de busca ao médico, porque causa muito sofrimento, muita aflição, e aí a pessoa busca ajuda médica. E lembrando que a insônia muitas vezes é uma ponta do iceberg, é um sintoma que muitas vezes é um sintoma de alerta, e muitas vezes a gente fica preocupado com esse problema, e é aí que nós vamos atrás do médico. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de sintoma. Essas alterações no sono, elas são causadas por comportamentos específicos ou atingem a população de maneira aleatória? Uma boa pergunta. Existe, claro, uma tendência genética para a gente ter problemas do sono. Tanto a apneia do sono quanto a insônia, as outras alterações, existe uma tendência genética que a gente observa, uma tendência familiar. Mas existem alguns hábitos, algumas coisas que nós fazemos durante a vida que fazem isso piorar. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma tendência a ter insônia toma muito café. Então, isso vai piorar aquela tendência que aquela pessoa tem. A pessoa tem uma tendência a ter insônia e tem uma ansiedade muito alta, não faz o tratamento da ansiedade, não faz o controle. Isso tende a piorar a insônia. Muitas vezes a gente não faz o tratamento adequado quando a gente tem algum evento de estresse muito agudo, um luto, alguma coisa nesse sentido. E aí nós também começamos a ter um problema nesse sentido. Então, o fator ambiental é muito importante também na perpetuação do problema do sono. Você falou de maus hábitos que prejudicam a qualidade do sono. Existem bons hábitos que podem ajudar as pessoas que sofrem com a insônia ou outros problemas a resolvê-los? Sim, nós chamamos isso na medicina do sono de higiene do sono. Ou seja, as pessoas que têm os bons hábitos, eles vão fazer com que nós tenhamos um sono de cada vez melhor qualidade. Ou seja, quais são os principais hábitos? A gente pede para evitar comer excessivamente ou ter uma refeição copiosa 3 horas antes de dormir, evitar fazer exercícios físicos extenuantes 3 horas antes de dormir. Então, aquele pessoal vai para a academia meia-noite, 10 da noite, isso já não é muito saudável a medicina do sono. A ingesta de estimulantes, não é só café, tudo que tem cafeína, basicamente, Coca-Cola, chá preto, chá mate, chá verde, guaraná, energéticos aí, de maneira geral, isso tudo atrapalha também o sono.
tá? Ver TV, ver TV no quarto ou no ambiente de dormir não causa problema para a maioria da população, mas para quem tem insônia, isso às vezes é um hábito que pode causar uma piora do problema de sono. Então, a gente brinca que o quarto ele serve para dormir, né? E as atividades de emoção, que é assistir televisão, leitura ou ficar no celular, a gente pede para que isso seja feito fora do ambiente de sono, fora do quarto. Tá? Isso tudo a gente chama de higiene do sono e ajuda. E às vezes só com a higiene do sono a gente resolve o problema do sono de muita gente. Doutor Marcos, a gente vê por uma questão de necessidade, ou mesmo uma questão habitual, muitas pessoas trocando o dia pela noite. E a consequência disso é que o indivíduo durma durante o dia. Quais são os problemas desse sono num período ensolarado, ou num período de mais agitação na rua ou em casa mesmo? O trabalho de turno é uma coisa também da sociedade ocidental e que a sociedade precisa produzir, né? 24 horas por dia. E isso traz muitos malefícios de maneira geral para a saúde. Então, tem pessoas que preferem até trabalhar à noite para poder aumentar até o ganho financeiro, né? Mas existem várias maneiras de você atenuar esse tipo de problema quando você vai dormir. O sono, quando você está fora de ciclo, que a gente fala, ele sempre é um sono ruim, é um sono picado, é um sono que não tem uma boa qualidade. E o muito importante para quem trabalha em turno é ter uma rotina. Precisa ter uma rotina tanto no trabalho quanto uma rotina no ambiente onde a pessoa dorme. Ela tem que fazer tudo mais ou menos igual todos os dias para poder ter uma qualidade melhor do sono, né? Algumas pessoas têm uma coisa que a gente chama de atraso de fase. Nosso cérebro cicla em mais ou menos 24 horas e um dos grandes hormônios, não é só ele, mas que faz esse ciclo é a melatonina. E normalmente a maioria das pessoas libera a melatonina por volta ali das 10 horas da noite, né? E vai para dormir meia-noite. Existem pessoas que liberam essa melatonina mais tarde, tá? E gostam de dormir 3, 4 da manhã e acordar lá para perto do meio-dia. Essas são as melhores pessoas para trabalhar à noite, porque elas funcionam melhor à noite e são péssimas para trabalhar de manhã. Então, quando a pessoa ela opta por um trabalho de turno, às vezes para essas pessoas isso pode ser bom. Mas para quem, no meu caso, que eu sou mais indiferente, eu gosto de dormir mais durante a noite, se eu precisar trabalhar de turno, eu preciso ter muita luz no meu ambiente de trabalho para diminuir a minha sonolência. E assim que eu sair do ambiente de trabalho, a gente brinca óculos escuro e vai direto para a sua casa. E quanto mais escuro o ambiente, quanto menos luz, melhor. O seu cérebro para a gente tentar pôr o cérebro nesse ritmo que às vezes é o necessário que a pessoa tem para poder viver, para poder pagar suas contas. Então, né? E a gente precisa ajudar o cérebro a trabalhar, mas isso tem que ser regular, senão não resolve. E até para as pessoas que dormem no período da noite, a regularidade da hora de dormir é importante? Sim, muito importante, tá? Muitas pessoas, quando a gente vem aqui no consultório fazer a consulta, normalmente eu faço um exame chamado actigrafia, que é um exame que hoje em dia vários relógiozinhos fazem alguma coisa mais bem superficial, mas nós temos um aparelho que parece um relógio, o paciente fica com ele 15 dias. E eu vejo toda a rotina do paciente. E a grande maioria das pessoas tem uma variação muito grande na hora de deitar e na hora de dormir. Isso é muito ruim para o cérebro, porque o nosso cérebro precisa de rotina, precisa de regularidade. E aí, se você fica variando muito, isso também atrapalha bastante. Então, com certeza, claro, não vou pedir para você, se você acorda às 6 horas da manhã, não vou pedir para você acordar às 6 horas da manhã no domingo, mas você tem que ter uma regularidade. Eu acordo todo dia de semana às 6 horas, no domingo eu acordo às 9, não tem problema nenhum. Mas tem que ter uma regularidade, entendeu? Entendi. Doutor Marcos, e para a gente finalizar, quais são as opções de tratamento para quem já tentou essas dicas que a gente conversou aqui hoje, mas não deu certo? É muito importante procurar a ajuda de um profissional de medicina do sono, né, para você poder te ajudar. Lembrar que o sono ele faz parte de um ciclo. O sono depende do dia, como você passa o dia, e o seu dia depende da noite. Então, é um ciclo, né? Então, não é só simplesmente dar remédio, tomar remédio para a pessoa dormir. Tem que avaliar todo o contexto, avaliar como a pessoa passa o dia, como são os hábitos, né? E muitas vezes, eventualmente, a gente vai precisar medicar a pessoa. Por exemplo, a pessoa está numa crise de ansiedade muito forte, está num luto recente muito forte, ela precisa eventualmente de um remédio para poder voltar nesse ciclo, tá? Mas tem pessoas que cronicamente tiveram várias recaídas, tem muita depressão e precisam tomar medicamentos. E existem medicamentos saudáveis, digamos assim, que trazem menos malefício, né?
Muito cuidado com os famosos tarja preta, eles são remédios que na medicina do sono a gente evita ao máximo e usa muito pouco, muito raramente, porque são remédios que viciam, trazem prejuízo na memória, e existem vários remédios adequados que a pessoa pode usar a longo prazo para poder ciclar, mas isso tem que ser feito com uma avaliação médica individualizada, né? Cada pessoa é de um jeito. Entendi, doutor Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. O Saúde em Pauta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.